Olá, galerinha do Dom Vieira. Vamos começar nossa aula hoje falando um pouquinho sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos começar? Qual a diferença entre um sistema uniforme e um sistema não uniforme? O sistema uniforme, o nome já está dizendo, uniforme é uma coisa única, é uma cor única. Então, ele diz, ó, os sistemas uniformes são também chamados de sistemas homogêneos. São os que se apresentam uniformes e com características iguais em todos os seus pontos. Então, eles têm características iguais em toda a sua representação. Então, ele é de uma cor só. Já um sistema não uniforme já está dizendo, ele não tem uma única cor, uma única forma. Então, são chamados de sistemas heterogêneos. Aí são os que não apresentam uniformes nem têm características iguais em todos os seus pontos. Os exemplos que mostram aí, um becker com água dentro. Essa água, ela é uniforme, é uma cor só. E o sistema não uniforme, ele mostra aqui um tronco de uma árvore, onde você vai observar diferentes cores nela. Você vai ver que cada anel é de uma cor diferente, umas mais escuras e outras mais claras. Então, é não uniforme. Nem sempre a aparência externa de um material determina o seu tipo de sistema. Por quê? Hoje a gente usa, né, instrumentos mais sofisticados para determinar se um sistema é homogêneo ou heterogêneo. Como, por exemplo, o leite. Se você olhar o leite dentro de um copo, você vai dizer que ele é homogêneo, porque ele só tem uma cor, que é o branco. Mas, quando a gente coloca ele no microscópio, aí fica desse jeito aqui, ó, mostrando o leite e as gotículas de gordura que ele tem. Então, olhado no microscópio, ele é heterogêneo, mas a olho nu ele é homogêneo. A mesma coisa acontece com o nosso sangue. Quando a gente tira o sangue, né, no laboratório, que você olhar na seringa, ele está lá todo vermelho. Então, você diz que ele é homogêneo. Mas se a gente olhar esse sangue no microscópio, ele vai ser heterogêneo, porque ele vai ter o sangue e vai ter a parte do plasma. Então, a gente diz que é heterogêneo no microscópio e homogêneo a olho nu. Fases. O que é que vai ser fases? Fases vai ser tudo que eu vi. Então, ele diz, ó, são porções homogêneas dentro de um sistema. Na prática, é tudo que você conseguir ver em um sistema. Então, eu digo a dica é essa: o que você vê é fase. Então, existem substâncias que são monofásicas, mono significa um, então ela apresenta apenas uma fase. Bifásica apresenta duas fases, que bi significa dois. Trifásica, tri significa três, então ela tem três fases. E também existe o jeito de chamar polifásico. A partir de duas também já pode ser chamado de polifásico, porque poli é quando apresenta mais de uma fase. Então, tanto faz você chamar bi, tri, tetra, de acordo com dois, três, quatro fases, ou já chamar de polifásico. Então, não esqueça, fases é tudo aquilo que eu consigo ver. Componentes. Componentes, ele diz, ó, toda substância que tem dentro de um sistema, independente de você estar vendo ou não. Então, componente é o que tem lá dentro, independente de você ver ou não. Então, se eu tenho água e sal dissolvido, peguei uma colherzinha de sal, coloquei dentro da água e mexi. Mas ele dissolveu todinho. Você vai estar vendo? Não. Mas quem são os componentes que tem ali dentro daquela solução? Eu tenho a água e tenho o sal. Então, eu tenho dois componentes, mesmo eu não estando vendo mais o sal, porque ele já dissolveu. Então, a gente diz que são dois componentes. Então, componente é tudo que você colocou dentro da solução, independente de estar vendo ou não, ok? Misturas homogêneas. Homo, a palavra homo significa igual. Então, toda mistura homogênea, elas são iguais em todas as suas características. Então, ele diz, nas misturas homogêneas, a característica principal é que possui uma única aparência, uma única cor, e ela apresenta sempre apenas uma fase. O sempre vou ter bem grande, porque é sempre. Toda mistura homogênea, ela sempre só tem uma fase, sempre. Você pode misturar 10 coisas, se ficar uma cor só,
ela é homogênea e só tem uma fase. Essas misturas, elas tanto podem ser líquidas, sólidas ou gasosas. Então, no primeiro exemplo, ele mostra aí, água mais álcool. Você está conseguindo separar visualmente a água e o álcool? Não. Quando eu misturar os dois, vai ficar uma cor só que é o transparente. Então, isso é uma mistura homogênea e só tem apenas uma fase, porque eu só estou vendo uma cor. Mas quantos componentes tem dentro? Dois, a água e o álcool. No exemplo ao lado, ele mostra água mais sal de cozinha. Então, peguei uma colherzinha de sal, dissolvi na água, misturei. Não estou vendo sal. Então, isso é uma mistura homogênea, porque só estou vendo uma cor. Então, tem quantos componentes? Dois, a água e o sal. Mas tem quantas fases? Uma, porque eu só estou vendo uma cor. Lembre que fase é tudo que você consegue ver. No exemplo ao lado, ele mostra um becker com água e colocou uma substância, provavelmente isso é um sulfato de cobre. Então, ele colocou um pouquinho, misturou. Quando misturou, ficou uma cor só, tudo verdinho. Mesmo mudando de cor, não tem problema, mas só ficou uma cor. Então, se ele só fica uma cor, é uma mistura homogênea e só tem uma fase. Mas tem quantos componentes? Tem dois. Tem a água e tem o sulfato de cobre, ok? Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui, primeiro exemplo, água, sal dissolvido e açúcar dissolvido. Água, sal dissolvido e o açúcar dissolvido, se está tudo dissolvido, vai ficar que cor? A cor da água. Então, ficou uma cor só, tudo azul, tudo azul. Aqui eu botei tudo azul, né? Mas fica, na verdade, tudo transparente. Então, ele é uma mistura o quê? Homogênea, porque só fica uma cor. Quantas fases? Uma fase. Quantos componentes? A água, o sal e o açúcar. Então, eu tenho três componentes. Fase é o que eu vejo, só estou vendo uma cor, então é uma fase. Componente é o que está dentro, independente de estar dissolvido ou não. Então, água, sal e açúcar, três componentes. No exemplo ao lado, eu tenho água, sal dissolvido, acetona e álcool. Misturei tudo, ficou uma cor só. Então, é quantas fases? Uma. Então, quantos componentes agora? Água, uma, sal, 2, acetona, 3 e álcool, 4. Então, eu tenho 4 componentes e apenas uma fase. No exemplo embaixo, água e álcool. Então, eu tenho um sistema homogêneo que apresenta apenas uma cor e tenho uma fase, porque ele é homogêneo, só ficou uma cor, e dois componentes, que é a água e o álcool. E no último exemplo ao lado ele mostra água e café solúvel. Eu pego um pouquinho d'água quente, pego uma colher de café, daquele solúvel que dissolve na água, coloco dentro e mexo. A água vai ficar que cor? Escura, preta, da cor do café. Então, vai ficar uma cor só. Então, ela é um sistema homogêneo. Vai ficar mostrando a água? Não, vai ficar tudo preto da cor do café. Então, vai ficar um sistema homogêneo com apenas uma fase e com dois componentes, que é a água e o café, ok? Tem um exemplo aqui agora que é água e pó de quisuco. Então, esses quisuco que vende assim, né? Que você só joga dentro da água e mistura. Tem de vários sabores, cada sabor vai ficar uma cor. Então, tem laranja fica laranja, o de uva fica roxo, o maracujá fica amarelo, limão fica meio esverdeado e assim vai. Então, peguei um pouquinho d'água e um pacotinho desse de quisuco. Coloquei dentro e mexi. Peguei um de morango, por exemplo, vai ficar que cor? Vermelho. Então, vai ficar tudo vermelho. Não vai ficar metade transparente da água e metade vermelho. Vai ficar tudo vermelho. Então, eu digo que é uma mistura o quê? Homogênea, porque só ficou uma cor, que foi vermelho. Tem quantas fases? Uma fase, porque toda mistura homogênea só tem uma fase. E tem quantos componentes? Dois. A água e o quisuco, ok? Até agora, a gente só viu misturas de líquido com líquido, por exemplo, como água e álcool, e mistura de líquido com sólido, como, por exemplo, água e sal, açúcar. Agora a gente vai conhecer aqui uma mistura de sólidos, como, por exemplo, o ouro.
O ouro, 18 quilates, tá? Porque existe ouro 16 quilates, 18 quilates, 24 quilates. Então, o ouro, 18 quilates. Ele é uma mistura também de outras substâncias. Ele não é 100% ouro. Então, ele é uma mistura homogênea, porque mesmo misturado com outras coisas, você só consegue ver a cor do ouro. Então, o ouro 18 quilates, ele é 75% de ouro, 12,5% de prata e 12,5% de cobre. Quando eu misturo tudo, como a maior porcentagem é de ouro, ele fica com a cor dourada do ouro. Então, se você tem uma aliança de ouro 18 quilates, ela não vai mostrar a cor nem da prata nem do cobre, porque depois que mistura tudo, ela vai ficar a cor do ouro, que é o que tem maior porcentagem. Então, isso é uma mistura homogênea, que tem apenas uma fase e que tem 3 componentes: o ouro, a prata e o cobre. No exemplo ao lado, ele mostra o ar atmosférico. Então, a dica é: toda mistura gasosa é homogênea. Então, falou que misturou gás, é homogêneo, não existe mistura gasosa heterogênea. Então, o ar atmosférico mesmo, ele é composto 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, e entre outros gases em menor quantidade. Então, ele é uma mistura homogênea, apenas uma fase, que nem dá nem para a gente ver, né, mas toda mistura homogênea ela só tem uma fase, e ela tem no mínimo aí 3 componentes, que é o nitrogênio, o oxigênio e o dióxido de carbono, fora os outros que aí não citou, ok? Misturas heterogêneas. A palavra hétero significa diferente. Então, por exemplo, para você associar mais fácil, uma pessoa heterossexual, hétero é diferente, então é uma pessoa que gosta de pessoas do sexo oposto. Então, um homem que gosta de uma mulher que gosta do homem. Então, qualquer palavra que começa com a palavra hétero é porque é alguma coisa diferente. Então, as misturas heterogêneas elas apresentam características diferentes. Então, ele diz aí, são as misturas que apresentam mais de uma característica ou mais de uma cor. Então, para ficar mais fácil, você viu mais de uma cor, viu mais de uma coisa dentro daquela solução, é uma mistura heterogênea. Primeiro exemplo, eu botei aí, água e óleo. Então, água e óleo, eles se misturam e ficam uma cor só? Nunca, porque um é polar e o outro é apolar, que a gente ainda vai ver mais para frente. Então, eles não se misturam nunca. Então, é uma mistura heterogênea, que vai ter duas fases, a fase da água e a fase do óleo, porque eu estou vendo duas cores, o branco, o transparente, né, da água, e o amarelo do óleo. Então, eu estou vendo duas cores. Se eu estou vendo duas cores, eu tenho duas fases. E também pode ser chamado de bifásico. E tem quantos componentes? Também dois. Tem a água e tem o óleo. No exemplo ao lado eu botei água, óleo e areia. Então, a areia ela vai se dissolver na água e ficar uma cor só? Não. Ela vai assentar, como a gente chama, né? Ficar embaixo. O óleo, que é menos denso, vai ficar em cima e a água ali ficou no meio. Então, eu vou ter uma mistura também heterogênea. Eu vou ter quantas cores? Eu vou ter. E eu vou ver, tá vendo quantas coisas? Eu vou estar vendo a areia, vou estar vendo o transparente da água e vou estar vendo o amarelo do óleo. Eu estou vendo três cores, o marrom, o transparente e o amarelo. Então, eu tenho quantas fases? Três. E quantos componentes? Também três. Eu tenho a areia, um componente, a água é o 2 e o óleo é o 3. No exemplo ao lado, tem água, sal dissolvido e areia. Então, você vai ver, eu estou vendo a areia e estou vendo a água. Então, não é mais homogêneo, já é heterogêneo. Então, quantas fases? Três? Não. O sal dissolvido, o nome já está dizendo, ó, ele está dissolvido. Você olha na imagem, você está vendo o sal? Tá, não. A água ficou mais um pouquinho escura, mas está uma cor só da água. Então, não está vendo o sal. Então, se eu não estou vendo o sal, eu não conto ele como fase. Então, só estou vendo o transparente da água misturado com sal e a cor da areia embaixo. Então, eu estou tendo quantas fases? Duas fases. Então, eu digo que é bifásico. Quantos componentes? Agora o sal conta, porque ele está dentro, mesmo sem eu estar vendo. Então, eu tenho a água, tenho o sal e tenho a areia. Lembre que componente é o que tiver dentro, independente de eu estar vendo ou não. Então, duas fases e três componentes, ok?
Nesses exemplos agora, vou ter água, pó de serra e areia. Então, a areia ficou embaixo, a água ficou no meio e o pó de serra, que é menos denso, ficou em cima, né? Aqueles pó fininho. Então, ficou em cima. Então, eu vou estar vendo quantas cores ou coisas. Eu vou estar vendo a areia, vou estar vendo a água e vou estar vendo o pó de serra. Se eu estou vendo 3 coisas, já é mais de uma. Então, deixa de ser homogênea. Só é homogênea quando é apenas uma. Estou vendo 3. Então, ela já é heterogênea. Quantas fases vai ter? Fases é tudo que eu vejo. Estou vendo a areia, estou vendo a água e estou vendo o pó de serra. Então, eu tenho 3 fases. E quantos componentes? 3 também. A areia, a água e o pó de serra. Então, 3 fases e 3 componentes. O exemplo ao lado já é uma mistura heterogênea sólida, só de coisas sólidas, porque até agora a gente só viu de líquido com líquido, de líquido com sólido. Então, ao lado tem uma mistura só sólida, tá? Como é o caso do granito. Se você tiver em casa um pedaço de granito numa mesa, em qualquer lugar aí da sua casa, você for observar, você vai ver que ele não tem uma cor só. Ele vai ter no mínimo aí 3 cores, que é um branquinho, um cinza e um preto. Então, a gente diz que o granito ele é uma mistura heterogênea, porque você está vendo ó, mais de uma cor. Só no exemplo aqui da imagem, você já está vendo que tem mais de uma cor. Ele não é de uma cor só feito ouro, por exemplo. Então, ele tem mais de uma cor. Então, o granito ele é composto de 3 minerais, que é a mica, o feldespato e o quartzo. Em alguns locais ele ainda aparece com a magnetita, mas isso a questão ela vai dizer a você. Alguns autores consideram como 4 e outros consideram como só esses 3 minerais. Então a questão ela vem dizendo, tá? Não precisa nem se preocupar de saber decorado isso, porque a questão vem dizendo se ele está considerando só 3, que é a mica, o feldespato e o quartzo, ou se ele também está considerando a magnetita. Então, se ele considerar a magnetita, são 4 minerais. Se ele não considerar, são apenas 3. Então, isso é um sistema o quê? Heterogêneo. Tanto faz chamar de sistema ou mistura, tá? Então, ele é uma mistura heterogênea. Quantas fases vai ter? Se for só mica, feldespato e quartzo, são 3 fases. Se incluir a magnetita, são 4. E quantos componentes? A mica é um componente, o feldespato é outro componente e o quartzo é outro componente. Então, tenho 3 componentes. E se ele considerar a magnetita, eu vou ter 4 componentes, ok? No exemplo ao lado, ele mostra clara em neve homogênea. Ah, sua mãe vai fazer um bolo, vai fazer um chantilly, vai fazer qualquer coisa. Você olha assim, aparentemente, quando você olha, bateu lá a clara, aí ficou essa em neve assim, né? Você acha que só tem uma fase, não é verdade? Mas ele diz aí, ó, além da clara do ovo, existe o ar que está preso nas bolhas formadas pela clara. Porque quando ele bateu, a pessoa bate essas claras desses ovos, o ar ele vai entrando e formando bolhas dentro. Por isso que quando você pega uma mistura dessa e coloca numa frigideira para fazer uma omelete, ela fica bem fofinha, porque fica cheio de ar dentro. Se você quiser fazer o teste em casa, você faz. Pega um ovo, tire a gema, fique só com a clara, bata até com a colher mesmo, você batendo, 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 fica meio assim em claras. Uma colher não, um garfo. Fica em claras. Depois você bota na frigideira e você vai ver que quando ficar pronto, vira o lado, quando ficar pronto, você vai ver que fica bem fofinho, porque dentro está cheio de ar. Então, a clara em neve a gente considera que é uma mistura heterogênea. Ela é composta de quê? Ela é composta só da clara e do ar. Então, ela é uma mistura heterogênea de 2 fases. E quantos componentes? 2 também. Você só considera 2, que é o ar e as claras do ovo, ok? Embaixo eu tenho um copo de refrigerante. Quando você bota lá, isso aí parece, né, o Guaraná Antártica. Botei um copo de Guaraná e quando você joga dentro do copo, automaticamente ele forma essas bolinhas ao redor do copo. Não fica logo assim? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o gás que vem dentro do refrigerante. Então, ele diz, ó, um copo com refrigerante recentemente aberto é uma mistura heterogênea. Isso se você abriu faz pouco tempo, porque se ela tiver quase choca, nem adianta, porque você vai abrir e não vai ter gás. Quando você vai botar no copo, não vai ter bolinhas. Então, ela só é heterogênea se tiver essas bolinhas. Se não tiver essas bolinhas, ela é homogênea, tá? Então, ele diz, a fase líquida
é uma fase, é a primeira. E as bolhas de gás que estão presas é a outra fase, porque uma está no estado líquido, que é o refrigerante, e as bolinhas estão no estado gasoso. Então, esse sistema apresenta pelo menos duas fases: a fase líquida, que é o refrigerante, e a fase gasosa, que é as bolinhas. No exemplo ao lado, é uma pegadinha que muita gente acaba errando. Água e gelo. Então, eu peguei um copo d'água e coloquei um pedaço de gelo dentro. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Aí muita gente vai dizer, é homogênea, porque não é tudo água, o gelo também não é água. O gelo é composto de água, mas ele está em outra fase. Na aula passada, a gente estudou as fases de um sistema, que é o sólido, líquido e gasoso. Então, a água aí está no estado líquido e o gelo está no estado gasoso. Gasoso não, sólido. Então, eles estão em fases diferentes. Então, a água na fase líquida e o gelo na fase sólida. Então, se estão em fases diferentes, a gente diz que é uma mistura heterogênea. E vai ter quantas fases? Duas, a líquida e a sólida do gelo. Quantos componentes? Aí agora que só vem um. Um componente por quê? Porque os dois são feitos da mesma coisa, os dois são feitos de água. E se eu colocasse aqui em cima, assim, escrito vapor de água, botasse uma tampa e dissesse que estava começando a ferver e formando vapor. O que é esse vapor? O vapor, às vezes, você bota uma água para ferver, bota uma tampa. Não fica aquelas gotinhas de água em cima da tampa? Aquilo ali é o vapor de água. Então, tá subindo ali o vapor, saindo a fumaça, é o vapor. Então, se eu colocar em uma questão vapor de água, você vai considerar também como heterogêneo. Aqui eu acrescentasse o vapor, ia ficar heterogênea, três fases, porque ia ter a fase líquida da água, a fase sólida do gelo e a fase gasosa do vapor de água. E quantos componentes? Seria apenas um, porque todos os três são formados apenas de água, ok? Esse exemplo aqui é muito bom. Muita gente vai pensar: o ar atmosférico é homogêneo, porque está aparecendo aqui de novo? Porque agora ele está poluído. E quando ele está poluído, ele está com partículas sólidas dentro dele, tá? Então, quando a gente vê uma fumaça, ela não é o ar, ela já é uma fumaça cheia de partículas dentro. Então, ele diz, ar atmosférico poluído com partículas sólidas é uma mistura heterogênea. Quando se realiza uma queimada, por exemplo, há uma liberação de grande quantidade de material finamente particulado no ar atmosférico. Então, eles são bem pequenininhos. Aqueles pedacinhos de alguma coisa lá que está queimando e bem pequenininho. Por isso que diz finamente particulado. Esse material particulado é disperso no ar e espalhado por grande área. Então, a gente diz que é uma mistura heterogênea porque tem o ar e esse material particulado que veio da queimada. Então, é heterogêneo, duas fases e dois componentes. As nuvens no céu. Aí muita gente faz, eita, as nuvens no céu, eu acho que é tudo homogênea, porque é tudo branca. Aí você vai ver aqui, As nuvens no céu é um exemplo de sistema heterogêneo. Por quê? Pois a nuvem é formada por vapor de água, que representa uma fase, e já o ar atmosférico que está junto com ela é uma mistura de gases, que já é a outra fase. Então, as nuvens no céu, elas são formadas por vapor de água e gases. Então, ela é uma mistura heterogênea, tá? Cuidado para não errar. Aí vem algumas substâncias assim que aparecem muito em questões, muito, 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 muito mesmo, principalmente para vocês aí no SSA, pode cair. Então, é a dúvida da maioria. Quando eu misturo água e álcool, água e etanol, água e querosene, água e gasolina, forma o quê? O pessoal não tem o costume de misturar essas coisas em casa, então fica sem saber. Então, água e etanol vai virar uma mistura homogênea ou heterogênea? Etanol é a mesma coisa que o álcool, né? Só porcentagens diferentes, mas é a mesma coisa, tá? Então, quando eu misturo água e etanol, ele forma uma mistura homogênea. Tá mostrando aqui ao lado, fica uma cor só. Então, é uma mistura homogênea. Quando eu junto água e querosene, também ficou tudo amarelo. Então, a mistura também homogênea. Mas quando eu misturo água e gasolina, vai ficar uma mistura
heterogênea, porque a gasolina ela é menos densa do que a água e são substâncias, uma é polar, outra é apolar, então não se misturam. Então, água e gasolina é uma mistura heterogênea, não esqueça, viu? Que vai lhe ajudar muito em questões. Tem aí, ó, sistemas materiais. Os sistemas eles são divididos em dois. Ou ele é uma substância pura, ou ele é uma mistura. Se ele for uma substância pura, ele é dividido em dois tipos. Ou é uma substância simples, ou é uma substância composta. Lembrando que a substância simples é aquela que apresenta apenas um elemento químico, e a substância composta que apresenta dois ou mais. E se ele for uma mistura, ele também se divide em dois, que é a mistura homogênea e a mistura heterogênea. A mistura homogênea, homo igual, então é aquela que apresenta apenas uma característica, apenas uma cor. E a mistura heterogênea, hetero, né, vem de diferente, ela vai apresentar duas ou mais características, então duas ou mais cores visualmente ou não visualmente, ao microscópio também vale. Então é só um resuminho, tá? Ok? Vamos agora fazer uma atividade. Preste atenção, como você vai fazer para não fazer errado, tá ok? Você vai escrever essa atividade que está aí embaixo no caderno, onde começa aí, atividade de química. Então, você vai escrever isso aqui no seu caderno. Você vai responder, mandar a foto para mim com o seu nome em cima. Você bota atividade de química e já bota o seu nome do lado, como está aí no modelo. Então, você depois que responder, você vai tirar a foto dessa página do caderno, me mandar no privado. Mas você só vai saber essas respostas também vendo no visual. Então, você vai também fazer essas experiências. Então, o que é que você vai escolher? Eu dei aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos. Tudo coisa que você tem em casa fácil. Água, sal, açúcar, areia. Consegue aí pela rua, em qualquer... Um tiquinho de areia já serve. Óleo, uma moeda. Se não tiver uma moeda, você pega um prego velho, do jeito que tiver, não tem problema. Um pedaço de gelo. Então, você tem essas sete substâncias. Você vai realizar 4 experiências, sendo obrigatoriamente 2 que fiquem homogêneas e 2 que fiquem heterogêneas. Você pegue 4 copos da sua casa que seja transparente. Então, pega 4 copos e vai fazer sua mistura, do jeito que você quiser. Então, pode misturar água com sal, água com açúcar, água com areia, areia com moeda, areia com gelo, o que você quiser. Então, você vai fazer misturas, pode ser com 2, 3, 4 componentes desse que eu coloquei aí dos 7. A quantidade que você quiser. Quiser misturar todos, também pode. Você que vai escolher como vai ser a sua mistura. Então, você vai fazer os 4 copinhos transparentes com a sua mistura dentro. Vai anotar no caderno, né, suas 4 misturas. Vai dizer de lado qual tipo de mistura. Se é homogênea ou heterogênea. A quantidade de fases, que é as cores que você vai estar vendo, e a quantidade de componentes, que é tudo que tiver dentro, independente de estar dissolvido ou não. Quando for usar sal e açúcar para dissolver, não coloque muito, bote só uma colherzinha pequenininha, tá? Porque se colocar muito, a gente fica saturado. Aí você vai acabar vendo o sal e o açúcar, mas se está dissolvido, você não tem como ver. Então, bota um pouquinho, tá? Então, você vai fazer 4 copinhos, colocar as 4 coisas que você quer dentro, misturado, o que você quiser misturar, pegar o que você colocou e escrever no caderno. Mistura 1, água, sal, açúcar, não sei o quê. Deu homogêneo. 3 fases, 5 componentes. Um exemplo. Mistura 2 e você vai fazer isso. Você vai tirar foto do caderno com a pergunta e a resposta e vai tirar foto da experiência. Quando você for tirar foto da experiência, você fique de lado, o seu rostinho, tira uma selfie. Você e os 4 copinhos, para eu ver que foi você mesmo que fez, tá? Para ninguém estar aí mandando foto de um para o outro. Então, você tira a fotinha, bota seu rostinho de lado e tira uma selfie. Você e seus 4 copinhos, em cima da mesa, em cima da pia, onde você quiser. Então, você tira uma selfie, você e os 4, e coloca o seu nome na mensagem. E mande tudo isso para mim por WhatsApp. Então, rapidinho você faz e rapidinho você manda para mim. Tá ok? Qualquer dúvida, pode perguntar no grupo
ou mandar no meu privado, que eu respondo e ajudo vocês, ok? Espero que tenham entendido o assunto. Próxima aula a gente já vai ver outro. E qualquer dúvida pode me perguntar aí no privado, que eu estou pronta para responder e ajudar vocês. Tá bom? Tchau e até a próxima aula.